Olá, pessoal. Espero que já esteja gravando. Eu vim apresentar para vocês a minha avaliação da terceira unidade da disciplina de Física do Solo, ok? Meu nome é Gisele Xavier. Primeiramente, eu queria fazer uma contextualização, né, sobre a aeração e a temperatura do solo. Tá? É interessante perceber que a aeração e a temperatura do solo estão intimamente ligados com todos os assuntos estudados até então. O que isso quer dizer? Que tudo que a gente estudou ao longo da disciplina, de alguma forma, está ligado com a areação e a temperatura do solo. De alguma forma, meio que eles se dependem uns dos outros, digamos assim, sabe? Porque, assim, a areação, por exemplo, ela depende da compactação, se o solo tem compactação, da densidade do solo, ela depende da consistência, se aquele local tem o maior regime de chuva, tem o menor regime de chuva, se o manejo que eu estou adotando, ele está facilitando a descompactação do meu solo, porque assim, um solo compacto, ou um solo com densidades baixas, ou um solo com microporos, eles, meio que o espaço poroso é reduzido, como é que eu posso explicar? O espaço entre as partículas vai ser menor, digamos assim. Esse espaço menor dificulta a troca de gases, então o oxigênio que devia entrar para ajudar nos processos químicos dos micróbios e outros organismos, meio que é dificultado. Então, esses processos acabam não acontecendo como deveriam. Então, as plantas acabam sofrendo, acabam não se desenvolvendo e tudo mais. A temperatura também é outro ponto crucial, que também depende do espaço poroso, da densidade, da compactação e de outros fatores. Isso porque as plantas possuem faixas adequadas para se desenvolverem, tá? Cada planta tem uma faixa adequada de temperatura para se desenvolver. Então, é interessante que você conheça a particularidade daquela sua planta antes de colocar ela em um local que talvez nem sempre seja o adequado. A composição do solo. Vamos dizer que o solo é composto 50% e 50%. 50% é composto por sólidos e 50% é composto pelo espaço poroso. Então, a gente tem aí a matriz do solo e o espaço poroso. Cerca de 45, 44 a 50% é composto por areia, silt e argila. Entre 5 e 1%, mais ou menos, é composto por matéria orgânica em vários estados de decomposição. Os outros 50 é dividido em duas partes, que é o ar, tá? Que está entre 20 e 30%, e a água, 20 e 30%. Então, a gente tem um balanço dos dois. É interessante que o meu solo nem tenha tanto ar, ou seja, um solo seco, e nem tenha tanta água, ou seja, um solo saturado. É interessante que haja meio que meio a meio ali, um equilíbrio, para que a planta consiga se desenvolver. Aeração do solo, tá? Vou falar para vocês, desculpa, primeiramente sobre o ar presente no solo, tá? Por exemplo, eu tenho o meu solo completo, imaginei um solo completo, essa fatia completa. Aí eu vou falar só dessa parte que é o ar, tá? Eu vou falar sobre os gases que estão nessa fração de ar. A gente tem 20% mais ou menos de oxigênio. E esse oxigênio, ele facilita os processos químicos dos micróbios, a decomposição da matéria orgânica. Em camadas mais inferiores do perfil do solo, o espaço poroso é reduzido. Então, o meu oxigênio lá pode chegar a 5% ou zero, tá bom? Aí a gente tem o dióxido de carbono, que representa menos de 1% dos gases do solo, ok? Valores acima de 5% são preocupantes, e valores acima de 10% são, assim, cruciais para que a planta realmente morra e não consiga mais se desenvolver, porque é muito dióxido de carbono naquele local, ok? Outros gases presentes no solo é o nitrogênio, a amônia, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio, ok? Esse último ponto aqui, ele é muito importante, vocês têm que lembrar dele, assim, é chave. No solo, solos que têm menos de 10% do seu volume total preenchido por ar não conseguem fazer a planta se desenvolver, porque vai ter muita água. Imagine que aquela fatia de pizza que eu mostrei para vocês, né? Não é uma pizza, mas aquela fatia, esse gráfico aqui. Imagine que essa fração de ar só tem 10%, tá? E a água vai ter 40%, né?
vamos pensar em 50, vai ter muita água. O meu solo vai ter, meio que vai estar quase saturado e a troca de gases não vai poder ser realizada. Aí tem a aeração do solo. A aeração do solo está intimamente ligada à troca de gases, em especial à entrada de oxigênio. O que isso quer dizer? Quando eu estou falando em aeração, a primeira coisa que eu tenho que pensar é a aeração do solo. Um solo bem aerado facilita a entrada de oxigênio. A entrada de oxigênio vai facilitar os processos metabólicos dos micróbios, vai permitir a respiração das raízes das plantas. Se isso acontece, o meu solo vai estar ótimo. Se isso não acontece, as minhas plantas vão morrer. Alguns fatores que impedem essa troca de gases no solo são o quê? Os macro e microporos. A difusão dos gases ocorre de forma mais, como é que eu posso dizer? Mais fácil, mais facilitada nos macroporos, porque o espaço entre uma partícula e outra é maior, sabe? Então, isso vai facilitar que ocorra a troca de gases naquele local onde o espaço entre uma partícula e outra é maior. O conteúdo de água no solo também é muito importante. Solos com muita água, solos saturados, impedem a troca de gases, porque os gases conseguem meio que navegar, vamos pensar assim, no ar, muito mais rápido do que eles conseguem penetrar e se moverem. A dinâmica dos gases ocorre de forma muito mais rápida no ar do que na água. Então, se o solo tem muita água, a troca de gases é meio que dificultada. Aí tem o consumo de oxigênio. Se o consumo de oxigênio é alto, então a demanda por oxigênio vai ser alta, tá? Então, vai ter que entrar muito oxigênio no solo para que a planta se desenvolva. Se a entrada é pouca e a demanda é alta, então o meu solo vai começar a ter outros processos que não os anaeróbios. A compactação e a densidade. A compactação do solo e a densidade facilitam não, elas dificultam, por exemplo. Se o solo está compacto, o meu espaço poroso vai ser reduzido. Se o espaço poroso é reduzido, quando tiver um evento de chuva, logo a água vai preencher ali os poros e vai ter pouco espaço para os gases circularem. Se a densidade for baixa, tá? Então, por exemplo, no solo argiloso, a densidade é baixa. Então, vai ser difícil fazer essa troca de gases, ok? Tá bom, pode ir. Se, por exemplo, um solo argiloso, ele tem microporos. Um solo arenoso, ele tem macroporos. Então, pelo tudo que a gente já falou até aqui, o ar, ele consegue circular melhor no solo arenoso, que é mais aerado. No solo argiloso, é menos aerado, entendeu? Então, a textura e a área superficial específica, elas estão diretamente ligadas com a aeração. Então, pensem sempre. Solos com macroporosidades ali, siltoso ou mais arenoso, eles facilitam a difusão dos gases, é um solo mais aerado. Um solo argiloso, ele tem microporos, então é mais difícil ter ali a aeração. Aí o tipo de mineral predominante, né, na textura, se for um mineral predominante for a areia, a aeração é facilitada. Se for argila, é dificultada. E tem o regime de chuvas. Ambientes que tem muita chuva, facilita que aquele local seja saturado. Ambientes, por exemplo, nós aqui no semiárido, nessa quintura, o solo geralmente vai estar com pouca água, vai ter lá água higroscópica. Então, o meu espaço poroso vai ter pouca água, tá? A difusão dos gases. Eu falei aqui para vocês, né, sobre a troca de gases, é como acontece a troca de gases. Os gases, ok, eles meio que têm locais que eles têm preferência para ir, digamos assim. O movimento dos gases ocorre de um local onde a pressão parcial dele é maior para um local onde é menor, ou seja, eles estão num local onde a pressão é alta, pressão parcial. Então, eles vão para um local onde a pressão parcial é baixa. Aí, como é que acontece? O oxigênio, como vocês podem ver na imagem, a pressão parcial dele é maior na atmosfera. Então, ele se caminha para o solo. Quando chega no solo, ele vai tanto para as raízes das plantas respirarem, quanto vai para os micro-organismos fazerem seus processos. Espera aí a moto passar.
O dióxido de carbono tem uma pressão maior, uma pressão parcial maior no solo e menor na atmosfera. Então, ele sai do solo e vai para a atmosfera. Ele também sai dos micro-organismos e das raízes das plantas. Então, é um processo inverso. O oxigênio sai da atmosfera e vai para o solo, e o dióxido de carbono sai do solo e vai para a atmosfera. Ok? Então, essa é a troca de gases que eu estou falando. Essa é a difusão, é o movimento desses dois gases principais no solo. Se essa entrada de oxigênio é facilitada, se tem um macroporo, se tem um solo bem aerado, é interessante para a planta. Se o solo não está bem aerado, a planta vai começar a sofrer, os micro-organismos vão fazer respiração anaeróbia, e isso não vai ser tão legal em alguns casos, ok? Aí o excesso de água no solo. O espaço poroso é composto por água e ar. Isso aí a gente já sabe, né? Solos com excesso de água impedem a dinâmica dos gases no solo. Solos com excesso de água impedem a dinâmica dos gases no solo. Pode ir, pode ir. Tá, voltei. Um solo com excesso de água impedem a dinâmica dos gases no solo, ok? Como eu já falei, os gases, eles circulam melhor no ar, mais rapidamente no ar do que na água. Aí, como é que um solo pode tornar-se saturado? No meio de uma estação chuvosa, em áreas úmidas, a gente vai estar falando ainda sobre as áreas lá que são permanentemente úmidas, assim, praticamente o ano todo vai ter o solo saturado. Irrigação inadequada, sabe? Por exemplo, tem algumas culturas que precisam de mais água, aí você vai fazer uma irrigação para atender aquela cultura, mas aquele solo está compacto, está com espaço poroso reduzido. Então, facilmente aquele solo vai ficar preenchido por água, tá bom? Solos planos que recebem, por exemplo, chove, né? Aí tá chovendo muito. Aí todo o espaço poroso é preenchido por água, digamos assim. Começa a formar aquela lâmina de água na superfície do solo e começa a escorrer. Esse aí já é um indicativo de que o meu solo tem excesso de água. Vai ter dificuldade de realizar a troca de gases. Em solos com pouca aeração, as condições anaeróbias começam a prevalecer. Isto porque a quantidade de oxigênio é reduzida, tá? Ou seja, se tem oxigênio no solo, eu tenho condições aeróbias, que usam oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, começam as atividades, os processos anaeróbios. Potencial de oxidação e redução. Uma boa aeração no solo garante que ocorram os processos de oxirredução. Esses processos de oxirredução, eles necessitam de oxigênio. O oxigênio, ele funciona como um receptor de elétrons, ele meio que reduz, ele reduz, ou seja, ele é um agente oxidante. Isso acontece durante a oxidação do carbono, ou seja, os micróbios, os organismos, eles pegam a matéria orgânica, por isso que é muito importante que o solo tenha matéria orgânica, e começam a oxidar o carbono da matéria orgânica. Nesse processo de oxidação, eles precisam de alguém que vai reduzir. Quem vai reduzir, quem vai receber os elétrons da oxirredução é o oxigênio, ok? Conforme a quantidade de oxigênio cai, tá? Os processos anaeróbios se iniciam. O que é esses processos anaeróbios? Eles ocorrem com potencial redox menor e começa a ser reduzido outras substâncias, como o nitrogênio, o manganês, o carbono, o ferro e o enxofre. Se esses outros elementos eles começam a reduzir, ao invés do oxigênio, outras substâncias começam a surgir no solo. Por exemplo, um potencial redox adequado é entre 0,4 e 0,7 volts. Se o meu oxigênio cai, esse meu potencial redox, ele diminui. Conforme ele diminui, vai reduzindo outras substâncias, primeiramente o nitrogênio, e a partir do nitrogênio pode surgir outras substâncias, como o óxido nitroso, que favorece o efeito estufa, é um gás que favorece. O manganês passa também a ser reduzido, o ferro, que pode alterar o pH do solo. Quando o ferro é reduzido, ele aumenta o pH do solo, então o solo vai se tornar mais básico.
Tem o enxofre, que também vai ser reduzido, e o carbono. O carbono ele vai ser reduzido quando o potencial já estiver em torno de menos 0,2. Se ele é reduzido, vai ter o surgimento de metano. Metano também é muito prejudicial ao solo e à atmosfera, porque emite gás do efeito estufa. Na verdade, é um gás do efeito estufa, né? Aí, esses novos receptores podem gerar, por exemplo, o metano e o óxido nitroso, que são gases de efeito estufa, entendeu? Por isso que é preocupante quando o solo começa a ter processos anaeróbios, porque substâncias que não são tão interessantes, substâncias que podem ser tóxicas, substâncias que são gases de efeito estufa podem começar a ser reduzidas. Algumas plantas que são resistentes à pouca aeração, como eu já falei para vocês, são plantas que o solo vai estar saturado. A gente tem o mangue, que a maior parte das plantas, das árvores dos mangues, eles possuem raízes adaptadas, tem aquelas raízes que são aéreas, tem uns que são aéreas respiratórias, aéreas pneumatófilos, que são raízes que têm estruturas que favorecem a troca de gases com o meio, com a atmosfera. E tem outras raízes que se desenvolvem, sabe, também, que são aéreas, que favorecem a respiração delas, porque o solo não vai, no solo não vai dar para fazer essa respiração, não vai dar para fazer a troca de gases, né, no solo que vai estar muito saturado. Então eles fazem o quê? Crescem raízes aéreas adaptadas para trocar oxigênio, para respirar com a atmosfera. Tem o arroz, que é uma cultura que o cultivo dela é em solo encharcado, então o solo, como vocês podem ver, o solo já está tão saturado que já está formando essas lâminas de água, só que elas possuem também estruturas especializadas nas suas raízes que favorecem o oxigênio, ele vai para as raízes, sabe? Da parte aérea, eles vai para as raízes. É toda uma estrutura adequada para o seu cultivo. Então, o arroz é uma planta muito resistente a áreas onde tem pouca aeração no solo, áreas que são alagadas, porque o seu cultivo é feito em áreas praticamente alagadas, como vocês podem ver. Espero que vocês tenham entendido. Tem a taboa, eu falo taboa, que é uma planta que geralmente é uma planta hidrófita também. As outras também são, tá? A do mangue é uma planta hidrófita. Essa aqui também é uma planta hidrófita, que são plantas que se desenvolvem em ambientes pouco aerados, que não tem oxigênio praticamente. Elas possuem as estruturas especializadas, tá? Aí elas geralmente estão próximas aos rios, aos lagos. Eu até já vi aqui em Açude, perto aqui. Tem essa parte que vocês podem ver marronzinha, né? Essa estruturazinha que ela é comestível, tá? Quando ela tá jovem, ela é parecida com o palmito. E nessa segunda foto vocês podem ver, né? Ela tá no solo e as suas raízes estão em um ambiente que não tem, tá saturado, que praticamente não tem oxigênio. Então ali vai prevalecer as condições anaeróbias, tá? A gente tem as plantas que são muito sensíveis à pouca aeração, como o feijão, a aveia e o pêssego, tá? Eu trouxe essas três, mas tem o trigo, tem a cereja, tem o morango, tem várias outras que são sensíveis a ambientes pouco aerados, ambientes que não tem muito oxigênio ali no meio, tá? Aí tem a temperatura do solo. Como a temperatura afeta o solo, tá? Como eu já falei para vocês, as plantas possuem, na verdade, faixas de temperatura adequada para o seu desenvolvimento. Por exemplo, se tem uma planta A, que essa planta A, ela se desenvolve, por exemplo, o alho, ele se desenvolve bem em ambientes que não tem temperaturas muito altas. Se eu for trazer um alho aqui para onde eu moro, que é muito quente, chega a ser mais quente do que Mossoró, então o meu alho, se eu não modificar o ambiente onde eu vou inserir o meu cultivo, ele não vai conseguir se desenvolver, sabe? Então, quando eu vou escolher uma cultura, eu tenho que pensar, essa cultura vai se desenvolver bem no meu local ou eu vou ter que modificar o ambiente onde eu vou inserir ela, tá? Aí a gente tem o quê? Em locais com temperaturas menores do que 5 graus Celsius, eu posso ter uma dificuldade para os meus micróbios, micro-organismos se desenvolverem e realizarem suas atividades. Por quê? Esse valor de 5 graus Celsius representa o zero biológico, que é
uma temperatura onde a minha atividade microbiana vai começar a ser dificultada, sabe? Então, claro que tem micróbios que são adaptados a temperaturas menores, mas em geral, eles têm dificuldade de realizarem suas atividades em temperaturas menores do que 5 graus Celsius, ok? Dentre os principais fatores que contribuem para o aquecimento do solo está o espaço poroso. Ok, né? Acho que isso aí já está bem claro. Locais com solos arenosos, eles se aquecem rápido, mas eles resfriam rápido, porque o meu espaço poroso é composto por macroporos. Os macroporos são bem aerados, ali a temperatura ali consegue meio que ficar mais amena rapidamente. Solos com densidades baixas, ou seja, o espaço poroso reduzido, os macroporos comprometidos e com força de coesão acentuada, ou seja, argila minerais 2:1, apresentam maior dificuldade de resfriamento, ou seja, solos argilosos, em especial aqueles 2:1, argila minerais 2:1, têm dificuldade de se resfriarem, tá? Então, é bem complicado isso aí. Solos com oscilações de temperatura próxima a 0 graus Celsius. Daqui a gente já vai falar sobre temperaturas muito baixas, tá? Tem ciclos de congelamento e descongelamento. E isso favorece a formação de zonas de gelo no perfil do solo. O que isso significa? Eu tenho um solo que ele geralmente chega a 0 graus Celsius, tá? O meu ambiente tem oscilações ali perto de 0, de 4 graus Celsius, aí sobe um pouquinho, aí diminui, a temperatura vai, sobe para 0, vai, volta para 0, sobe para 4, então tem essa variação. Nesses processos, vai ter o congelamento da água que está no solo e o descongelamento da água que está no solo. Esse congelamento e descongelamento forma zonas de gelo, que são meio que blocos de gelo puro que ficam ali no meio. Geralmente, essas zonas de gelo, elas formam mais na superfície, e se as temperaturas continuarem a cair ou continuarem ali a 0 graus Celsius, essa zona de gelo vai começar a prevalecer nas regiões mais baixas, ok? Isso vai facilitar a dilatação térmica da água, que seria a expansão da água. Conforme essa expansão da água ocorre, a ascensão das raízes ocorre também. Eu vou explicar melhor depois, tá? Tentei só explicar um pouquinho mais sobre como funciona. Nos locais permanentemente congelados, que são os permafrosts, que são solos praticamente saturados o ano inteiro, né? Tá ali congeladinho, como no Alasca, no Canadá e na Rússia, esses locais têm meio que ganhado ainda mais atenção em razão do aquecimento global. O que está acontecendo? Desde a primeira Revolução Industrial, a temperatura global tem aumentado, tá? Conforme essas temperaturas aumentam, essas minhas zonas de gelo, esses meus permafrosts, eles têm descongelado. Conforme eles têm descongelado, os cientistas, os estudos têm percebido que têm surgido novos gases que estavam congelados ali, que estão meio que indo para a atmosfera, tá? Ali tinha muita matéria orgânica que está começando a ser decomposta. Tudo isso está meio que levando para a atmosfera ainda mais dióxido de carbono, ainda mais metano, ainda mais óxido nitroso, que são gases do efeito estufa. Então, o que está afetando a temperatura no global, que é o tema, né? Daqui seria essa revolução industrial que tem aumentado as temperaturas, desde a revolução industrial que tem aumentado a temperatura global do planeta. Esse aumento da temperatura tem gerado o descongelamento das áreas permanentemente congeladas, e essas áreas permanentemente congeladas têm lançado dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e outras substâncias para a atmosfera. Então, não é legal. Tá aqui uma foto de um permafrost lá na Groenlândia, tá? Ele é dessa forma, aí ele tá descongelando por conta desde a Revolução Industrial, que tem gerado o aumento da temperatura global da Terra, e esse descongelamento tem emitido gases de efeito estufa e outras substâncias para a atmosfera. Tem alguns casos que estão preocupados de trazer até doenças antigas que já tinham sido extintas de volta, sabe? Porque estava meio que tava congelado, aí agora tá descongelando, então tá surgindo vários gases, várias doenças que podem nos afetar.
Sobre esse ponto anterior, eu vou estar explicando um pouquinho agora, que eu falei para vocês da ascensão das raízes. Como eu falei para vocês, o congelamento e descongelamento leva ao soerguimento das raízes, à ascensão das raízes. Como isso funciona? Vocês podem ver que esse solo A tá aí a estrutura normal, né, da minha planta. Nessa B, você já tá vendo essa zona de gelo, tá? Não sei se vai dar para ver. Tá aqui, ó, você tá vendo essa zona aqui de gelo, tá? Essa zona de gelo, ela expande e contrai, e no decorrer do tempo, ela começa a congelar outras partes do solo. Deixa eu pegar aqui meu mouse. Menino, cadê? Tá aqui, ó. Aqui tava só essa área aqui, congelada. Nessa área aqui, eu tenho uma, como é que eu posso dizer? Uma, na verdade, tipo uma compressão. É, tipo uma pressão exercida sobre essa raiz. Essa raiz aqui. Cadê meu mouse? Essa raiz aqui, feita pelo gelo, porque o gelo, a água, quando ela está passando de 0 a 4 graus Celsius, ela se contrai. Quando ela se contrai, meio que gera uma pressão ao redor dessa raiz. Depois, se ela aumentar mais a temperatura, a água vai começar a se expandir. Se ela voltar para 0 graus Celsius, ela também vai se expandir. Quando ela está nesse processo de contrair, de congelar, né, de contrair e depois se expandir, ela vai contrair ao redor da raiz. Então, a força da contração lá da água vai fazer com que a raiz da planta se quebre. Depois de um tempo, cadê meu mouse? Depois de um tempo, mais áreas vão ser congeladas, tá? Mais áreas vão ser congeladas. Depois que acabar a minha estação chuvosa ou minha área, meu período mais frio, vai começar a se descongelar. Conforme vai descongelando, a minha raiz já estava quebrada, a minha planta provavelmente já está morta. Aí vai começar a descongelar. Aquela água que está descongelando, ela vai evaporar, ela vai escorrer, ela vai infiltrar, ela pode chegar a infiltrar, né? E ela pode chegar a infiltrar, cadê meu mouse? Conforme a água vai saindo do perfil do solo ou vai começando a ser infiltrada, o meu solo vai ficando sem água e a raiz vai continuar ali, meio que mais alta do que era antes e quebrada, que é o que vocês estão vendo nessa última foto aqui, tá? A minha pedra já tá lá em cima e essa minha estaca de madeira também já tá lá em cima e a minha planta tá com a raiz quebrada e com a raiz, ó, bem acima da superfície do solo. Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero mesmo. Aí aqui, ó, a utilização do fogo no solo. Ai, meu Deus. No solo limita a infiltração e a retenção de água. Como é que acontece? Quando eu tenho um evento de fogo, né, a temperatura vai chegar a ser muito alta. Isso, por si só, já pode acabar com a vida microbiana do solo e outras coisas. Além disso, os compostos de hidrocarboneto volatilizados, eles vão para as áreas mais internas do perfil do solo e lá eles se solidificam e formam uma camada. Meio que tem uma área que teria que onde se estabelece esses compostos. Lá forma uma camada. Essa camada, ela impede a entrada, a infiltração de água, porque ela é hidrofóbica. Então, ela repele a água. Então, o espaço poroso vai ser reduzido. Quando chegar naquele ponto, ao invés de continuar infiltrando, de continuar retendo, por exemplo, vai impedir a água dali não passa. Então, o espaço poroso vai ser reduzido e vai ter o escoamento superficial ou uma lâmina de água. Aí a radiação solar. As médias de radiação solar que chegam à Terra é de cerca de 50%, de 75% em locais áridos e 40% em locais úmidos ou saturados. Apenas 10% serve para aquecer o solo, o resto é evaporado pelo solo, pelas plantas, é irradiado, refletido, sendo que em áreas onde a incidência de raios solares é de 90 graus, por exemplo, tá aqui, não sei se vocês vão ver, aqui é a minha terra, né, a superfície da terra. Se os raios solares for de 90 graus,
a incidência, o meu solo consegue absorver bem os raios solares, então eles conseguem se aquecer bastante. Se a incidência é menor do que 90 graus, por exemplo, 45 graus, alguns raios solares, eles vão passar direto. Então, esses raios meio que vão ser perdidos e a temperatura não vai se aquecer tanto, porque vai ser poucos raios solares que vão conseguir ser absorvidos. Solos arenosos, né, como eu já tinha falado, eles são interessantes para essa incidência de 90 graus, porque eles conseguem se resfriar rápido. Eles se aquecem e se resfriam muito rápido. É o calor no solo. Ai, que calor. É interessante dizer que no período seco, tá, o solo perde calor para a água e ele se esfria. E em período chuvoso, o solo absorve calor da água e se aquece. Então, é mais ou menos assim que funciona quando está frio e quando está mais quente, ok? A razão para os solos secos se aquecerem com facilidade é o seu baixo calor específico. Como assim? Locais úmidos e saturados, né? Tem bastante água, ok? A água tem maior dificuldade de se aquecer, então solos saturados não se aquecem tanto. Solos secos, tá? Só com sólidos, o calor específico dos sólidos é baixo, então eles se aquecem rapidamente, ok? É mais ou menos assim. O calor específico é uma propriedade inerente do material que indica a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a sua substância, uma unidade de substâncias. Então, se o solo tem muita água, tem maior presença de água, ele não se aquece tanto, porque a água precisa de mais calor para aquecer a água. Se o solo tem pouca água, tem mais sólidos, então o solo vai se aquecer rapidamente, porque os sólidos, eles se aquecem mais com pouco calor. A condutividade térmica. Olha, perdão, minha gente, é porque acho que a minha crise alérgica apareceu hoje. É a condutividade térmica, que representa o trânsito de energia no perfil do solo, mostra que no solo, né, o calor é transferido de partícula a partícula. Como eu já falei para vocês, o calor, ele se dispersa mais, eu acho que eu nem falei ainda, né? O calor se dispersa mais em ambientes onde as partículas estão mais juntas, ou seja, em solos argilosos, o calor ele passa de uma partícula para outra mais rapidamente. Se tiver a presença de água nesse solo, não precisa ser um solo saturado, ok? Pode ser um solo úmido, o calor se dispersa ainda mais rápido. Então, a dispersão de calor, a condutividade térmica, o calor ali em trânsito e movimento, ele acontece de forma mais rápida em solos onde tem a presença de água e as partículas estão juntas, ok? É basicamente isso. Aí a cobertura do solo, já estamos chegando ao final. A cobertura do solo, ela impede o estresse hídrico e térmico do solo. Nos locais, por exemplo, aqui no semiárido, né, que a gente tá, os solos, eles recebem uma grande quantidade de raios solares, eles se aquecem, né, bastante, aí o que eles evaporam muita água, tem uma grande evaporação, e a gente não tem muitas chuvas, então, para manter esses ambientes, assim, com a temperatura amena, e com a menor perda de água possível, eu posso usar cobertura de solo. Então, eu vou reduzir o estresse térmico, a minha temperatura vai ficar mais amena, e eu vou reduzir o meu estresse hídrico, vai ter mais água ali presente no solo por mais tempo. Além disso, a cobertura de solo possibilita o resfriamento do solo no período seco, que foi o que eu falei, e o aquecimento no período frio. Então, se você deixar uma cobertura de solo num ambiente frio, tá? Ele vai aquecer o solo. Então, a cobertura de solo no ambiente frio vai aquecer o solo, meio que vai abafar. E no período seco, a cobertura de solo vai resfriar. Aí eu tenho alguns tipos de cobertura, o de filme mulching, eu falo mulching. Aí a gente tem esse aqui, que é essa branca, nesse cultivo aqui, essa segunda imagem é um cultivo de morango, se eu não me engano é morango. E essa primeira eu não lembro de que é.
Mas esse tipo de cobertura pode ser biodegradável, que é até mais interessante, né? Para que as plantas se desenvolvam melhor. Tem a cobertura morta. Essa cobertura morta dessa primeira imagem é de palha de arroz e essa segunda é de palha de milho. Então, eu posso usar uma cobertura de uma cultura que eu tinha antes. Então, eu posso fazer um cultivo de milho, depois eu posso incorporar esse meu resto de cultura no solo. E tem o sistema de plantio direto, que é semelhante ao princípio da cobertura morta, só que, claro, que vai precisar de uma tecnologia adequada para fazer o plantio, para fazer o manejo, o trato cultural, para evitar que hajam pragas. Então, o sistema de plantio direto é um sistema muito bem planejado para que se desenvolva do jeito que, com o maior êxito possível. Então, ele necessita de todo um maquinário adequado para o desenvolvimento, tá? Por último, eu quero deixar as minhas considerações finais com vocês, né? Eu quero ressaltar alguns pontos importantes, entre os quais eu tenho. As plantas, elas têm exigências quanto às quantidades de oxigênio e limitações quanto ao dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Então, eu tenho que ter muito cuidado com essas quantidades desses gases no solo, que podem se tornar tóxicos às plantas. Solos saturados dificultam o desenvolvimento de várias culturas, já que impedem a dinâmica dos gases, ou seja, em ambientes onde tem solos saturados ou muito úmidos, eu tenho dificuldade de ter uma troca de gases, o oxigênio não vai conseguir entrar bem. A temperatura está diretamente influenciada pelo tipo de solo, tá? Solos arenosos esfriam mais rapidamente, solos argilosos têm maior dificuldade de se resfriarem, né? Porque são menos aerados. E também depende também por exemplo, solos argilosos que absorvem muitos raios solares têm dificuldade de se resfriar. Solos arenosos que recebem muitos raios solares podem se resfriar facilmente. Espero que vocês tenham entendido. A cobertura do solo também é essencial para preservar as propriedades do solo e manter uma temperatura amena e uma quantidade de água razoável para as plantas. E era basicamente isso. Basicamente isso que eu queria deixar com vocês sobre essa minha apresentação, né? Queria falar também que todos esses fatores que eu falei até aqui são essenciais para o desenvolvimento da planta e que você tem que observar bastante o manejo do solo que você vai realizar e de acordo com as propriedades do solo, né, para que a sua planta se desenvolva da forma mais adequada. E era isso, pessoal. Muito obrigada pela paciência.